nunca fichó dónde estaba cuando caíste en desgracia. Bem, Felipe, essa semana foi mais tranquila, né, em termos de hard news. Então a gente vai poder fazer um bloco mais histórico, né, a partir justamente de uma notícia que ocorreu na Lituânia, né, já que o país pediu ao Walmart que interrompa as vendas de camisetas com temas soviéticos. Isso, né? E temas soviéticos, no caso, Foice o Martelo, Estrelas Vermelhas e tudo mais. Dizendo que vocês não venderiam... Não, o ministro de Relações Exteriores da Lituânia, o Linas Linkevičius, disse: vocês não venderiam roupas com temas nazistas, não é? Confiamos na postura moral do Walmart para retirar esses produtos, né, de uma era de muita perseguição e sofrimento na Lituânia. Quem ouve o Xadrez Verbal desde o começo do ano deve ter ouvido que eu fui no casamento de um amigo lituano, que eu tenho nascido lá em Vilnius, o Paulius Grigaitis. E no casamento eu tive a oportunidade de conversar com o pai dele, o Raimondas, justamente sobre o período soviético, né? E ele, pelo menos, né, ele é de uma geração de que tem saudade do tempo da União Soviética. Os mais jovens, né, novamente naquele sentido do Putin, tudo, que tem uma aversão a Rússia, né, como um todo, tanto o período soviético quanto agora o governo Putin. E aí entra uma questão também histórica e ideológica. Assim, esse quadro ele não vai chegar a ser um Fronteiras Invisíveis, né? Porque senão o programa vai ficar gigantesco também. Até que se fosse fazer um Fronteiras Invisíveis da Lituânia, teria que ser sobre basquete. Mas assim, a ideia... que a gente dá uma abordagem um pouco mais histórica, um pouco mais aprofundada, para essa coisa que acaba tendo muitas vezes sendo carregada com muito um tom de sensacionalismo, né, e acaba inclusive chegando no Brasil, né, mais ou menos que naquela discussão sobre a Polônia, né, que a gente comentou, né, alguns programas atrás, com a participação da Tupá aqui no estúdio, inclusive. E o governo nacionalista polonês tenta apagar o fato de que de que a Polônia teve um governo fascista no Entre Guerras, de que muitos poloneses colaboraram com o Holocausto, o antissemitismo era muito forte na Polônia, e isso muitas vezes é apropriado aqui no Brasil também, né? Vide aquela treta entre o Guga Chakra e a consuleza da Polônia aqui no Brasil, né? Então a ideia é dar uma abordagem mais histórica. É assim, o que acontece? Os países bálticos, se o nosso ouvinte olhar no mapa, alguma coisa assim, ele vai ver que eles são meio com um ponto de contato entre o mundo germânico e o mundo russo. Então, desde a Idade Média, os 3 países bálticos, eles acabam sendo divididos em 3 correntes políticas e ideológicas. Uma aproximação do mundo germânico, uma aproximação do mundo russo, ou então a ideia da independência, da autonomia local, normalmente em parceria, em união com a Polônia. Tá? Então é o seguinte, olha, nós somos uma coisa separada e devemos ter nossa própria autonomia, ou então não, somos aqui próximos dos germânicos ou somos próximos dos russos. O fato é, além dessa questão histórica, né, de afeta internamente essas 3 posturas, as 2 regiões foram disputadas pelos vizinhos, né? Foram campos de batalha. Então, antes de serem parte do Império Russo, né, os 3 países foram parte do Império Russo. Lembrando, mais ao norte está a Estônia, a Lituânia está mais ao sul e a Letônia está no meio. E a Estônia que também tem uma ligação muito forte com a Finlândia. Sim. E uma maneira fácil de lembrar disso, assim... eu sei que vai soar muito dica de cursinho, né? Mas assim, Lituânia no sul, Estônia no norte. O país que parece Estônia, mas tem L, é o que está no meio. Ou faz em ordem alfabética. Pode ser.
Pode ser, você é mais inteligente do que eu. Eu decorei assim. Tipo, que o país que parece uma mistura dos dois nomes é o que está no meio. Mas então, assim, a Estônia, né, como você mencionou, tem ligação com os finlandeses. A Estônia foi parte do Império Sueco e ela foi a primeira a ser conquistada pela Rússia porque está mais perto. A Letônia, ali no meio, ela, durante o tempo, foi governada por poloneses, depois por germânicos, depois pelos russos. E, por último, a Lituânia, que foi conquistada pelos russos com a partilha, né, da Commonwealth polonesa-lituana. Quem joga Europa Universalis sabe que esse negócio é mó pelão, inclusive, né, a Commonwealth da polonesa-lituana. E ela foi repartida entre alemães, austríacos e russos e acabou caindo para os russos. Então, vamos lembrar, os 3 países bálticos, eles fizeram, por séculos, né, um século e meio, parte do Império Russo, porém sofreram também grandes influências dos germânicos do período germânico. E isso é expresso, inclusive, no chamado Dia da Unidade Báltica, né, que é o dia que comemora a Batalha de Saule, que foi uma batalha em 1236, em que os bálticos foram derrotados por povos pagãos russos, digamos assim, e os bálticos eles estavam unidos ali na ordem da Livônia, uma ordem religiosa, e também o que seria ali os descendentes, né, a chamada Terra Mariana, né, que era a Confederação da Livônia, que era uma ordem de cavalaria que tinha ligação com os teutônicos, tá? Que é a ordem de cavalaria que faz parte do mito fundador da Prússia. Além disso, nós tivemos as Cruzadas do Norte, e isso é uma coisa, muitas vezes, quando a gente pensa em cruzada, a gente pensa em Jerusalém e tudo mais, mas assim, a gente teve as Cruzadas Ibéricas, a Reconquista, e a gente teve as Cruzadas ao Norte. O que foram as Cruzadas ao Norte? Foram os movimentos católicos, como a própria Ordem Teutônica, que eu mencionei, que buscaram expandir o catolicismo ao norte, não apenas contra populações pagãs, mas também contra os ortodoxos, por exemplo. Tá? Então não era apenas uma guerra contra muçulmanos, digamos assim. Não, existe uma guerra também contra ortodoxos. E aí, isso é visto até hoje, tá? Esse legado na região. Na Estônia, a maior religião são os protestantes. Na Letônia, protestante e católico tá meio a meio. Na Lituânia, a maioria é católico. Então, assim, vocês veem esse fluxo de diversas forças... Católico-romano. Católico-romano. Né, de diversas forças históricas, né, convergindo para essa região. E por conta desse histórico das ordens de cavalaria germânicas, né, a nobreza dos bálticos é uma nobreza de origem germânica. Então vejam só, os países bálticos, embora eles tenham sido, por cerca de 150 anos, lá desde meados do século XVIII até o 1918, eles fossem parte do Império Russo, a nobreza local era germânica. Eram germânicos dentro do Império Russo. Claro, né? Tinha todos aqueles laços familiares, né? Aquela coisa de um casa com o outro, né? O próprio nome São Petersburgo é um nome germânico. A Czarina era uma princesa germânica. Mas, assim, o que eu quero dizer aqui nesse primeiro momento é que, historicamente, a região dos países bálticos, ela flutua e ela vai ter setores diferentes da sociedade, alguns pró-germânicos e outros pró-russos, mesmo antes do nazismo, do fascismo e do socialismo. Desde a Idade Média, nós vamos ter essa flutuação que vai ter ligações com temas religiosos, com cruzadas, com ordens de cavalaria. Com a Primeira Guerra Mundial, aí sim a coisa começa a ganhar o contorno atual. Por quê? Porque com a Primeira Guerra Mundial, nós teremos Rússia e Alemanha em lados separados. Então nós teremos voluntários dos países bálticos
lutando pelos dois países, pelos dois impérios. Então, para dar um exemplo, nós vamos ter a União dos Fuzileiros Lituanos, tá? Uma tradução livre minha aqui, lutando pela Alemanha, e os fuzileiros da Letônia lutando pela Rússia. A Liga da Defesa da Estônia lutando pela Alemanha, e os fuzileiros vermelhos da Estônia lutando pelos bolcheviques na Guerra Civil Russa. Essa separação, ela acaba dividindo, inclusive, a própria sociedade. Não é uma disputa apenas entre a Alemanha e Rússia, mas é uma divisão dentro da sociedade báltica. Com o Tratado de Brest-Litovsk, os alemães vão, né, tomar ali boa parte do leste europeu, boa parte do oeste do Império Russo, digamos assim, e vão criar o Oberost, né, o Comando do Leste, que era a abreviação do Comando Supremo de todas as forças alemãs no leste, que era basicamente ali uma força militar para operar na Lituânia e nos países bálticos, e que depois vai se transformar na administração germânica dessas terras ocupadas, que eram do Império Britânico, que eram do Império Russo. Tá? Então os alemães vão pegar e ocupar essas terras e vão criar uma administração militar. Com isso, os alemães vão criar estados fantoches, efêmeros, para serem, digamos assim, estados pró-Alemanha. Um deles foi o Reino da Lituânia, de 1918, que não tinha o tamanho da Lituânia atual, a gente já vai falar de fronteiras, que foi estabelecido em 23 de março de 1918, e foi encerrado em 9 de novembro de 1918, com a rendição alemã. O seu rei, né, com o nome de Mindaugas II, era o Duque Guilherme Carlos de Württemberg, ou seja, era um nobre germânico. Também foi formado o Ducado de Curland e Semigália, que seria ali mais ou menos a Letônia, tá? E também teve essa duração efêmera, também foi um fantoche dos alemães. E também o Ducado Báltico Unido, que é mais ou menos hoje a atual Estônia. E mesma coisa, durou quase nada, tinha um nobre de origem germânica como seu líder, e a ideia era ser um local, né, um reino fantoche pró-Alemanha, ou seja, fornecer tropas, controlar os comunistas, administrar o local e tudo mais. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, nós temos um processo de dupla revolução, né, na região dos países bálticos. Primeiro, as guerras de independência, e segundo, as guerras civis. Então, por exemplo, a Alemanha estava passando por uma guerra civil entre de 18 a 23, entre setores conservadores e setores socialistas. A Rússia estava na guerra civil entre os brancos monarquistas e os vermelhos bolcheviques. Principalmente, claro, né? Tinham outras facções envolvidas. E os países bálticos começam a sua guerra de independência ao mesmo tempo que se relacionam com as guerras civis das duas potências vizinhas. Por quê? Porque a guerra civil nas potências vizinhas tem ligação direta, né? Tem consequências diretas na independência ou não desses países. Então, a Lituânia independente vai ser um país, vai ser uma monarquia, vai ser um país bolchevique. Então eram guerras, digamos assim, tripartites. Eram guerras em que você tinha 3 facções. Uma facção pró-germânica, uma facção pró-soviética e uma facção, digamos assim, pró-Rússia branca. Tá? Pró-Rússia monarquista, pró-Rússia socialista e pró-germânica. No caso da Estônia, por exemplo, nós tínhamos a Comuna Estoniana, nós tínhamos as forças brancas com apoio do Reino Unido e nós tínhamos a Baltische Landeswehr. Como vocês já devem ter notado pela pronúncia, é um termo alemão, né, que seria a milícia do Báltico, a tradução mais adequada, que era o quê? Eram os grupos, eram os exércitos privados daquela nobreza de origem germânica do país, descendentes da nobreza lá da Livônia, lá dos teutônicos medieval,
para combater na guerra de independência da Estônia, na guerra de independência da Letônia e contra os exércitos vermelhos. Então, nesse momento aqui, a gente começa a ter uma ligação ideológica entre essas associações nacionais. O ser pró-russo progressivamente se torna ser um pró-russo pró-socialista. O pró-germânico vai se tornar um nacionalista antissocialista. Vejam, era um movimento histórico que já ocorria, né? Para que lado a gente vai? Para o lado dos alemães, para o lado dos russos. E aí ele agora ganha um contorno ideológico. A gente vai para o lado dos socialistas ou para o lado dos fascistas? E aqui eu não estou dizendo que os monarquistas eram fascistas. Eles acabavam sendo esse terceiro tripé que eu mencionei, tá? Né? Dessas guerras tripartites. Inclusive a gente teve um Freikorps do Báltico. Né, os Freikorps eram as organizações paramilitares anticomunistas da República de Weimar, né, algumas eram das instituições mais poderosas do país, tentaram dar golpes, inclusive, durante o período da Guerra Civil, e a gente teve um Freikorps do Báltico, né, por exemplo. Na Lituânia, nós tivemos, eles vêm como 3 guerras de independência juntas. Uma contra os bolcheviques, uma contra os russos brancos e uma contra os poloneses e germânicos. Os monarquistas pró-germânicos. E eles vêm assim como 3 guerras separadas, em que os lituanos tiveram que lutar para conquistar sua guerra de independência. Então vejam, são guerras tripartites, com 3 facções diferentes. E 2 delas, que eram as antigas facções da nobreza pró-germânica e dos laços pró-Rússia, agora se tornam uma socialista e uma nacional fascista. Elas vão se radicalizar no período após a Primeira Guerra Mundial e no entre guerras. E aí quando a gente chega, então, na Segunda Guerra Mundial, o que acontece na Segunda Guerra Mundial? Na véspera da Segunda Guerra Mundial, melhor dizendo. Nós temos o famoso, né, o infame Pacto Molotov-Ribbentrop, na qual a Alemanha nazista e a União Soviética vão dividir o leste europeu em zonas de influência. Por quê? Porque eles eram brothers, porque eles se amavam. Não, do lado nazista, eles precisavam das matérias-primas ao leste e queriam garantir que não entrariam numa guerra de 2 frentes quando atacassem a França. Já os soviéticos sabiam que uma hora os nazistas iriam atacá-los por questões ideológicas e geopolíticas. Os franceses e britânicos recusam a aliança antifascista em julho de 1939, em junho, desculpem. E aí, nós temos a assinatura do Pacto Molotov-Ribbentrop, na qual a Rússia busca ganhar tempo e, principalmente, eles vão partilhar territórios que eles consideravam seus já. Heranças do Império Alemão e do Império Russo. Né? Não existia Polônia. A Polônia, como a gente conhece hoje, ela surge em 1918. Os países bálticos, até 1918, eram parte do Império Russo. E ambos viam cada um como parte da sua esfera de influência. Então, eles vão lá e partilham o leste europeu. Nessa partilha, olhem só que curioso, a Lituânia deveria ter sido cedida aos alemães. Mas a União Soviética foi lá e pegou a Lituânia também. Eles dividem a Polônia e a União Soviética vai ficar com os países bálticos. A Rússia e a Alemanha fica com uma parte da Polônia e fica sem a Lituânia, ao contrário do que ela desejava. Após o Pacto Molotov-Ribbentrop, nós temos então a primeira ocupação soviética dos estados bálticos, que foi marcada por as primeiras deportações em massa das populações dos bálticos e também por massacres de prisioneiros dos exércitos bálticos, né? Assim, quando eu falo bálticos, né? Quando a gente fala bálticos aqui, porque a gente está falando dos 3 países. Não quer dizer que os 3 países estavam unificados, cada um era um país separado. Mas aí você tinha lá os oficiais do exército estoniano foram executados, os oficiais do exército lituano foram executados, tá? Não era a mesma coisa. O país que mais sofreu nesse primeiro momento, muito provavelmente foi a Lituânia, embora, repito, os 3 países sofreram com deportações e massacres militares. O massacre militar mais famoso desse período, né, é o massacre de Katyn,
que é de militares poloneses, não foi nos países bálticos. Mas enfim, nós temos a primeira ocupação soviética dos países bálticos. Depois, nós temos, então, a declaração de guerra da Alemanha nazista contra a União Soviética, e a Alemanha nazista invade os países soviéticos, né, invade os países bálticos, desculpem, assim como, né, a Alemanha, o Império Alemão, ocupou os países bálticos na Primeira Guerra Mundial, né, o Kaiser Guilherme II chegou a visitar Riga, né, ele dizendo que Riga era parte do patrimônio histórico germânico e tudo mais. Nesse caso aqui, quando nós temos, então, o avanço dos nazistas e a ocupação nazista dos países bálticos, nós temos novamente aquele cenário tripartite. Nós tínhamos grupos e milícias pró-União Soviética, nós tínhamos grupos e milícias pró-independências, e nós tivemos aí, especialmente os descendentes daquela antiga nobreza alemã e dos antigos setores alemães, nós tivemos a formação de grupos colaboracionistas pró-nazistas nos países bálticos. Os países bálticos foram, dos países ocupados pela Alemanha, os que mais colaboraram de maneira voluntária com a Alemanha. Talvez fiquem um pouco atrás da Dinamarca, vai? Mas, olha só, antes de falar da ocupação nazista propriamente dita... Não, vamos falar da ocupação nazista propriamente dita primeiro, né? Com a ocupação, nós temos a formação do chamado Reichskommissariat Ostland, né? Comissariado do Reich para a Terra do Leste, que era a administração civil e ocupação militar dos 3 países bálticos. E ali um pedacinho do que hoje é Bielorrússia, tá? Essa administração, né, durou de 41 a 45, ou seja, 4 anos, bastante coisa, e ela era responsável, inclusive, pela realização do Holocausto, tá? Pela eliminação da população judia dos 3 países bálticos. E foi um dos lugares em que os guetos e os campos de concentração e os campos de extermínio foram, talvez, com maior sucesso. Além dessa colaboração em relação ao Holocausto, vejam só, eu não estou dizendo que todos os países bálticos, que todas as pessoas dos países bálticos colaboraram com os nazistas, eram nazistas. Vou repetir, existiam os partisanos, as milícias pró-Rússia soviética, existiam os grupos pró-independência, existiam os grupos pró-Alemanha, que eram, nesse momento, os grupos nazistas colaboracionistas. E eles colaboraram com o extermínio de cerca de 500 mil de judeus que viviam nos países bálticos nessa época. Vai, 400 mil judeus, vai. Vamos arredondar para baixo. Então, com o Holocausto na região, nós também tivemos, né, com a colaboração na região, melhor dizendo, além da questão do Holocausto, nós tivemos a exploração de mão de obra de trabalho forçado, né, de mão de obra de pessoas escravizadas, e também tivemos os voluntários, ou então os conscritos, né, que serviram nas Forças Armadas Alemãs. E aí, como eu disse, os países bálticos talvez tenham sido os que mais colaboraram com o esforço de guerra da Alemanha nazista. Agora eu vou começar a citar. Olha só. Na Força Aérea Alemã tinha uma unidade letã. No exército alemão tinha a Legião da Letônia e a Legião da Estônia. Nas SS tinham 4 unidades voluntárias de origem dos países bálticos, tá? Então, assim, pensando em unidades exclusivamente formadas por pessoas dos países bálticos, nós estamos falando em 7 unidades militares do esforço de guerra da Alemanha nazista. Então, por exemplo, a Legião Letã, né, ela era formada por 2 unidades das Waffen-SS, formada por letões, com cerca de 87 mil soldados. 87 mil soldados num país
cuja população economicamente ativa, digamos assim, não era muito maior do que isso, tá? E, repito, vários foram voluntários, tá? Não eram apenas conscritos. Óbvio, muitos foram forçados a servir, mas muitos dezenas de milhares eram voluntários. E aí eu vou recomendar para vocês um texto, que é um texto muito chocante, que eu até pedi eu mandei um e-mail para a autora pedindo para ela autorizar eu traduzir, mas ela não me respondeu, tá? Mas quem sabe um dia, né? Que é um texto de uma historiadora chamada Silvia Foti. Silvia Foti, F-O-T-I. O nome do texto é uma historiadora lituana nascida nos Estados Unidos. O nome do texto é My Grandfather Wasn't a Nazi Fighting War Hero. He was a brutal collaborator. Traduzindo, meu avô não foi um herói de guerra que lutou contra os nazistas. Ele foi um colaborador brutal. Ela, como historiadora, inclusive, foi pesquisar a própria história da família e tudo mais. E o avô dela é um herói nacional lituano, cujo apelido, cujo cognome, digamos assim, é o General Tempestade, tá? Que é conhecido por ser um herói nacional de resistência pela independência da Lituânia. O nome do avô dela se chama, não era General Tempestade, era o Jonas Noreika. E ela começou a pesquisar a vida dele, começou a achar algumas incongruências, até o momento que ela começou, inclusive, a sofrer alguns reveses na sua pesquisa. Mas, basicamente, aí, por exemplo, ela foi entrevistar lá alguns parentes, alguns tios-avós, essas coisas, e viu fotos. Eles moravam numa casa enorme, né? Uma casa muito luxuosa durante o período da ocupação alemã. O avô dela fez parte da administração, né, da ocupação alemã. E ela foi descobrir que essa casa enorme e luxuosa, que ficava do lado da sinagoga da cidade, era a casa do rabino, que o avô dela expulsou, mandou para sua própria morte e tomou a casa, né? Então, assim, essa questão do nacionalismo nos países bálticos, ela, do nacionalismo pró-germânico, ela, com a Segunda Guerra Mundial, ela acaba ganhando um contorno muito próximo, né, do nazifascismo, e depois se torna um antissocialismo e um sentimento anti-Rússia. Tá? Então, assim, é uma ligação muito forte dessas coisas. E aí o que acontece? Nós temos a ocupação nazista, o Holocausto nos países bálticos, a colaboração nos países bálticos, a formação de tropas alemãs a partir de voluntários bálticos, e nós temos, então, depois, a ofensiva soviética, que vai retomar os países bálticos. O que vai acontecer após essa ofensiva soviética e essa nova ocupação soviética dos países bálticos? E aí, por que eu digo nova ocupação? Porque é bom lembrar, os países bálticos, eles faziam parte da União Soviética a contragosto. Eles foram anexados pela União Soviética. Com essa nova ocupação, aí nós teremos deportações em massa das populações dos países bálticos, sob a justificativa de que foram colaboradores, grandes proprietários de terras, descendentes da nobreza, enfim, eventuais dissidentes políticos. Então, nós tivemos, no total, por exemplo, da Lituânia, cerca de 130 mil pessoas foram deportadas da Lituânia para gulags, especialmente na região da Sibéria, né? Lembrando, a Sibéria, ela foi colonizada a contragosto desde a época do Império Czarista. A ideia do gulag, ela era desde a época do Império Russo, tá? A ideia de que, olha, a gente tem que colonizar aquela região com o russo, então manda condenado, manda, né, colônia penal, esse tipo de coisa. Desses 130 mil, e novamente, é um número que pode parecer pequeno, mas pensando na população desses países, era um número grande, tá? A Lituânia, hoje, ela tem 2.800.000 pessoas.
Imaginem só durante a Segunda Guerra Mundial quantas pessoas tinham. E aí você pega 130 mil dessas pessoas e manda para esses gulags. E dessas 130 mil, cerca de 28 mil morreu e cerca de 60 mil retornaram para a Lituânia. Os outros 30 mil, mais ou menos, 30, 40 mil, ficaram proibidos de retornar à Lituânia, pelo menos até o fim da União Soviética. No caso da Estônia, nós também tivemos deportações em massa, e muitos desses deportados eram crianças e mulheres, com a ideia de que, olha, a gente tem um monte de homem na Sibéria, então vamos mandar as mulheres lituanas para a Sibéria para ter né, uma multiplicação demográfica. Então, na Estônia também tivemos a deportações em duas fases, também de dezenas de milhares de pessoas. E a principal foi a Operação Priboi, que foi em março de 49, que também é chamada de deportação de março, quando cerca de 90 mil estonianos, letões e lituanos foram deportados de forma forçada para a Sibéria, como parte de uma campanha de coletivização forçada e eliminar a base de apoio da resistência nacionalista dos países bálticos. Então, quando a União Soviética acaba, quando a União Soviética começa a acabar, melhor dizendo, né, nós temos, né, os países bálticos, eles são os primeiros a querer declarar sua independência. E eles não vão declarar a sua independência, eles vão dizer que estão restaurando a sua independência. Os países bálticos reivindicam uma continuidade dos países fundados em 91 aos países que deixaram de existir em 1939, 1940, na verdade. Tá? Eles não vão fazer parte da comunidade de estados independentes, logo em seguida, né? Tanto que a gente já mencionou aqui esse documentário, né? Tem um ótimo documentário, The Order Dream Team, sobre a seleção da Lituânia na Olimpíada de 92, de basquete. Que foi medalha de bronze. E eles não faziam parte do time da SEI. Né? O time da SEI, que seria o sucessor da União Soviética, não tinha os países bálticos. Que já tinham saído antes. Saíram, né? E não quiseram fazer parte da SEI, não queriam ter nada a ver. Para eles, eles eram parte da União Soviética a contragosto, e eles foram uma população abusada e violentada pelo governo soviético. Então vejam só, quando a União Soviética acaba e esses novos países surgem, nós temos uma série de pendências que a gente vai mencionar aqui, mas que aí estarão ligadas a duas correntes ideológicas muito fortes. De um lado, os países bálticos, setores dos países bálticos vão apontar o dedo e falar: olha, a União Soviética violentou o nosso país, fez deportações em massa, massacrou nossas pessoas, impediu, sufocou a nossa independência e cometeu crimes contra a humanidade, e por isso o socialismo é uma ideologia genocida, a gente não tem que aceitar isso. Do outro lado, vão falar: não, peraí, vocês eram uns nazistas colaboradores que mataram judeus, que expulsaram russos, que também exterminaram partisanos pró-União Soviética, e eram uns nacionalistas colaboradores e agora querem disfarçar culpando a União Soviética. Então fica dois dedos se apontando por uma radicalização ideológica de uma disputa histórica entre o mundo germânico e o mundo russo por influência nos países bálticos. E, como eu disse, algumas pendências atuais ainda existem. Por exemplo, questões fronteiriças, né? Então, o tratado que estabelece as fronteiras entre Rússia e Estônia foi o Tratado de Tartu, de 1920, tá? Que acabou a Guerra de Independência da Estônia. A Estônia depois reivindicou, quis revisar o tratado, a Rússia disse que não ia revisar porcaria nenhuma e tudo mais, enfim. Por quê? Porque o Tratado de Tartu define algumas terras da Estônia que hoje estão dentro da Rússia, por uma distribuição dentro da União Soviética. Então você ainda tem uma discussão sobre essa fronteira. Lituânia e Rússia também revisaram sua fronteira, assinaram um tratado na década de 1990. Hoje, nós temos uma questão da população russa nesses países. Na Lituânia, 5% da população é russa. Daí, 5%.
Na Estônia e na Letônia, 1/4 da população se considera russa. 25% da população, gente. Não é pouca coisa, tá? Pode ser pouca coisa em números absolutos, porque, por exemplo, a Estônia tem 1.300.000 pessoas de população. A Estônia tem um bairro de São Paulo de população inteira. Só que 1/4 dessas pessoas se consideram russos. Falam russo, enfim. Então, aí tem aquela questão religiosa que a gente mencionou no início. Nós temos um nacionalismo báltico que ganhou muita força nas últimas décadas, que é expressado muitas vezes com um sentimento anti-Rússia. Né? Por quê? Porque falar que é um sentimento pró-nazismo, pró-nacionalismo, iria pegar mal. Por isso que eu recomendei aquele texto da historiadora lituana, porque o avô dela é vendido, entre aspas, na Lituânia como um herói de guerra. Mas ele também foi um colaborador. Ele lutou contra os soviéticos? Lutou. Ele lutou pela independência da Lituânia? Lutou. Mas ele também lutou a favor dos nazistas. E um exemplo disso foi um atentado à bomba em Riga, em 1998, que foi considerado, né, obra de um grupo neonazista contra uma sinagoga, inclusive, né, que não deixou mortos, mas gerou muita repercussão. Nós temos a Rússia querendo reagir, né, querendo manter a sua influência nesses países, realizando operações de influência interna, operações cibernéticas, operações de cyberataque. Então, por exemplo, em 2007 nós tivemos cyberataques russos contra a Estônia. Nós temos a Rússia, segundo os governos dos países bálticos, e para quem ouve o nosso programa não vai duvidar nem um pouco, tentando cooptar a imprensa e setores empresariais dos países bálticos. E aí, o grande catalisador de toda essa treta acabam sendo os monumentos. Né? Aí eu invoco até aquele nosso programa sobre Charlottesville, né? Os monumentos e os feriados. Por quê? Porque, por exemplo, na Letônia, nós temos o feriado do dia 16 de março, em que é lembrado, né? Era lembrado, o governo aboliu o feriado, mas as pessoas continuam celebrando, né? Que lembra a Legião da Letônia, que eram aqueles caras das SS. É um feriado para lembrar os legionários letões que lutaram pelas SS. Por quê? Porque eles lutaram contra a União Soviética. Eles lutaram, digamos assim, pela independência da Letônia, eles não lutaram pela ideologia nazista, eles lutaram pelo país. Essa é a argumentação dos nacionalistas letões. Mas mesmo assim, gera uma série de polêmicas, gera uma série de discussões. Na Estônia, nós temos o monumento de Lihula, que é um monumento que foi estabelecido em 2005, que para celebrar os soldados estonianos que lutaram na guerra. Só que eles lutaram a favor de em que exército? Eles eram estonianos, lutando contra os soviéticos. Mas eles estavam lutando no exército alemão. Tanto que você vê a estátua, embora tenha um símbolo da Estônia, é claramente uma silhueta de um uniforme alemão, aquele capacete típico alemão, o balde de carvão e tudo mais. E também tivemos na Estônia, né, um evento que talvez alguns dos nossos ouvintes se lembrem, em 2007, porque deu brigas de rua, deu discussões polêmicas, que foi o seguinte: o governo decidiu remover uma estátua de um memorial de guerra dos soldados soviéticos, tá, mortos na Estônia, com uma estátua de um soldado do Exército Vermelho, né, como é muito comum em países do leste europeu. Na Hungria você tem estátuas de um soldado do Exército Vermelho, em Viena, quando eu digo Hungria, quer dizer Budapeste. E o governo mudou esse monumento de lugar, deixando ele mais, digamos assim, mais afastado, mais escondidinho, digamos assim, né? E aí muita gente protestou, dizendo que aquilo era uma tentativa de apagar a história, dizendo que aquilo era uma tentativa de apagar a participação soviética na expulsão dos nazistas, que era favorecia os nacionalistas o governo colaborador. Enfim, alguns familiares dos soldados que estavam ali enterrados aproveitaram a exumação e pediram a repatriação dos restos mortais, inclusive. Mas o fato deu briga. Quando eu digo briga, assim, teve a noite de bronze, tá, na Estônia, né? Porque a estátua é de bronze, né? Em que nós tivemos um morto, 171 feridos e mais de 1.000 presos, em que russos e estonianos, né? Estonianos de etnia russa, melhor dizendo, né? Começaram a se espancar na rua, garrafada, todo esse tipo de coisa, depredar.
Então, assim, é um assunto delicado até hoje. Então, a intenção aqui do bloco é, como sempre, não é dar respostas, é gerar dúvidas, tá? Quando os países bálticos refletem esse sentimento ante os símbolos do comunismo, também tem uma questão que está ligada a uma russofobia, como o Matias mencionou. Também tem uma questão da história colaboracionista desses países. Também tem a questão da nobreza pró-germânica histórica. Também tem a questão de muitas vezes querer negar esse passado colaboracionista nacionalista, né? Então, assim, eu vou deixar o texto lá linkado no Xadrez Herbal para quem quiser ver, mas é um assunto bastante complicado e, como sempre, não é preto no branco, tá? Não tem nenhum bonzinho aqui nessa história, ao contrário de muita gente que tenta transparecer como se estivesse o lado dos bons e dos malvados, mas não. Todo mundo aqui tem um pezinho no malvado, na verdade.